No capítulo de segunda-feira da novela Força de Mulher, Seida acorda no meio da noite e resolve sair um pouco do quarto. Porém, antes de sair, ela olha para Bahar para ver se está tudo bem com ela, se ela está dormindo. E depois de fazer isso, ela sai. Ela passa por Piril, os filhos dela e a empregada dela, mas não diz nada, já que até aquele momento ela não sabe que Piril é a esposa de Sarpe. Piril diz para sua empregada que ela acha que aquele é o quarto que ela está procurando, e em seguida diz que pelo jeito precisa de autorização para conseguir entrar lá. Ela pede para Leila, a sua empregada, ficar com os filhos dela, ali perto mesmo num banco próximo. Diz para ela se sentar lá e esperar um pouco. Seida escuta toda a conversa. Ela volta imediatamente e pergunta para Piril o que ela quer lá naquela hora. Diz que já está muito tarde. Fala para ela voltar no outro dia. Piril percebe que Seida não é funcionária do hospital e pergunta para Seida quem ela é. Estranhamente, Seida responde a pergunta. Ela fala que é amiga de Bahar e em seguida pergunta para Piril quem são eles e fica sem chão no momento que escuta Piril dizer que ela é a esposa de Sarpe. Bastante assustada, Seida pergunta para Piril o que ela foi fazer lá. Pergunta se já não é o bastante estar com o marido de Bahar. Pergunta o que ela quer fazer com Bahar. Piril diz para Seida que na verdade ela não foi até lá para falar com Bahar. Fala que ela não tem nada contra ela. Explica que ela foi até lá para falar com Sirim. Seida fica pasma nessa hora. Pergunta para Piril se ela realmente foi até lá para falar com a irmã de Bahar. E ao ouvir Piril dizer que sim, pergunta o que ela tem a ver com Sirim. Pergunta por que ela quer vê-la. Piril deixa claro que ela não gosta nem um pouco da irmã de Bahar, ao dizer que ela vai pagar caro, ao dizer que ela vai pagar pelo que fez. Seida fica satisfeita nessa hora e diz para Piril que ela já não precisa dizer mais nada. Fala que o que ela queria saber agora já sabe, mas diz que o problema é que Sirim já não está mais lá. Diz que ela já foi embora, já teve alta e naquela hora já está na casa dela. Piril lamenta, deixa claro a sua decepção, agradece Seida e vai saindo. Seida não perde a oportunidade que tem e deixa claro que mesmo depois de Sirim ajudar Bahar, ela não conseguiu se esquecer do que ela fez no passado. Por isso pede para Piril esperar. Diz que se ela quiser, ela pode passar o endereço de Sirim para ela. Piril fica parada sem entender nada, mas é claro que ela aceita a ajuda de Seida e pega o endereço na hora, já dentro de um táxi. Piril e os filhos dela seguem rumo à casa de Sirim. Enquanto isso, Elis e Nissan perdem o sono. Nissan pergunta para Elis se ela sabe por que o pai dela tem mais filhos. Pergunta, será que foi por causa deles que ele foi embora? E Elis diz para a filha de Bahar que a resposta é não. Ela explica para Nissan que aconteceram muitas coisas na vida do pai dela e foi exatamente por causa do que aconteceu com ele que ele acabou se afastando. Nissan pergunta por que depois que o tempo passou, o pai dela não voltou. E eles
diz que ele não deve ter conseguido porque deve ter tido algum tipo de problema. Nissan diz que ela não consegue entender. Fala que mesmo que o pai dela tenha tido algum tipo de problema no passado, agora ele voltou e já está junto com os outros filhos dele, mas continua longe dela e de Doruk. E Elis fala para a filha de Bahar que é verdade que Sarp continua longe, mas agora é diferente, já que ele foi atrás deles naquele dia. Fala que a qualquer momento ele deve voltar, assim que conseguir. Nissan fica pensativa nessa hora e pergunta para Elis: será que o pai dela gosta mais dos outros filhos? E Elis pede para Nissan não dizer aquilo, pede para ela não repetir mais aquilo. Pergunta se ela não viu como ele ficou feliz quando viu ela e Doruk. Diz que a reação dele deixou bem claro que ele a ama e ama Doruk também. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Marmeleiro, de Santos, de Serranópolis, enfim, me conte ali nos comentários. Nissan diz que é verdade, mas o problema é que ele está com outra pessoa. Não quis voltar para a mãe dela. Pergunta: será que ele não gosta mais da mãe dela? E Elis diz para Nissan que essa resposta ela não tem. Fala que com certeza um dia ele vai explicar para ela e Doruk tudo. Diz que certamente um dia ele vai contar para eles tudo o que aconteceu e pergunta se está bom. Nissan fala que está bom sim. Diz que ela vai esperar. E em seguida ela fala para Elis que ela vai voltar a tentar dormir. Diz boa noite e vai. Porém, alguns passos depois, ela para. Olha para Elis e pergunta se a mãe dela realmente não sabe de nada. E Elis balança a cabeça dizendo que não. Nissan pergunta se quando a mãe dela estiver alta e voltar para casa, elas vão poder contar para ela que o pai dela voltou. E Elis abre um sorriso e diz que é claro que sim. Nissan diz que então está bom. Fala que ela vai contar para a mãe dela quando ela chegar lá. Diz que ela precisa saber da verdade. Fala que o pai dela tem que conversar com a mãe dela. Tem que explicar para ela o que aconteceu. E Elis diz para Nissan que então fica combinado assim. Fala que quando Bahar voltar, ela conta tudo e pergunta para Nissan se está bom daquele jeito. Ela diz que sim e dessa vez, realmente, ela volta para tentar dormir. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.